Glória a Deus, aleluia, aleluia. Canal Cristo Salva do Ceará para todo mundo, pelo YouTube, Nelson Ned, louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados irmãos. Vamos já fazer uma reflexão bíblica. Mas antes, vamos ouvir esse louvor. Um louvor que toca o nosso coração. Um louvor em mensagem espírito do nosso grande irmão Nelson Ned. Glória a Deus. O nome de Jesus. O nome é Jesus. Glória a Deus. Um abraço a todos meus amados irmãos inscritos no canal Cristo Salva. Canal Cristo Salva do Ceará para todo mundo pelo YouTube. O nome é Jesus. Cristo Salva. Glória a Deus. Que você encontrou a paz, onde a esperança cresce. Glória a Deus. Mais e mais. Aleluia, aleluia. Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo aleluia. A morte até. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Raquel e nem Noé. Não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. oh glória. Louvor lindo. O nome é Jesus. Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Começamos com esse louvor muito lindo, muito tocante. Reverencia a Jesus. Não há outro com outro nome que não seja Jesus, o nosso Senhor, que seja toda honra e toda glória seja dada a Ele. Meus amados irmãos, nós vamos meditar hoje na santa e gloriosa palavra do Senhor, no livro do Novo Testamento, no livro de João. Nós vamos ler no capítulo 11, versos 1 ao 45. É um capítulo extenso, mas vamos ver o que a palavra de Deus ela vai falar para mim e vai falar também para você. Acompanhe comigo. Fala o texto bíblico, a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão era Lázaro e estava enfermo, ou seja, estava doente. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ou em outras traduções, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tomás para lá. Jesus respondeu e disse:
não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, e acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido meu irmão. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Ou crê tu isto? Jesus aqui ele faz uma pergunta. E disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, é o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíra, e seguiram lá, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegando ao encontro de Jesus, ali Jesus estava o vendo, e lançou-se aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E algum deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que ele não estivesse ou não este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, Jesus, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, vereis a glória de Deus?
Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo tido isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto com lençol. E disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, porém, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Somente até aqui esse texto muito longo. Mas, meus amados, a palavra do Senhor, aqui ela nos traz uma reflexão sobre ressurreição. Que Jesus é aquele que ressuscita, é aquele que ama, é aquele que chora também. A palavra diz que Jesus, ele chorou também. Essa narrativa bíblica que encontramos aqui em João capítulo 11, versos do 1 ao 45, narra a ressurreição de Lázaro por Jesus, demonstrando seu poder sobre a morte e revelando-se como a ressurreição e a vida. Ou seja, a ressurreição, ela anda justamente com a vida. Jesus, ele demora a chegar para glorificar ali, naquele lugar, a glória de Deus. Ele demora, mas ele mostra que através do milagre, ele chora pela dor e perda do seu irmão, que ele considera Lázaro como seu irmão, conforme a palavra diz. E ordena que Lázaro, morto já há 4 dias, saia do túmulo, gerando fé em muitos judeus, em muitos que estavam ali. A palavra do Senhor vai dizer que os seus discípulos, seus próprios discípulos que se encontravam com Jesus, ficaram em meio também um pouco duvidoso do acontecimento que ali ia acontecer, que Lázaro poderia ser ressuscitado. Por quê? Já havia 4 dias, meus amados, que Lázaro estava morto. É muito tempo. Você imagina aí como não estava ali no local o cheiro. 4 dias a pessoa ali, o defunto morto. Eu acho e creio que muitos ali estavam duvidando do poder de Jesus, do poder do manifesto de Deus. Mas Deus fala para mim e para você que quando Ele age, Ele vai agir na sua vida, na minha vida, conforme a hora certa. Porque você veja que aqui no texto foram chamar Jesus. Foram dizer que Lázaro estava com uma enfermidade. Segundo a palavra, Jesus ele só veio aparecer e só veio até esse encontro com Lázaro quando mesmo já estava morto. Então, isso para nós revela que Jesus, ele sabe a hora de tudo que venha a acontecer em nossas vidas e que ele está pronto para chegar na hora certa. Mas a palavra vai dizer também que Jesus, ele tinha uma intimidade com aquelas pessoas que estão sendo narradas aqui. A palavra vai dizer que ele conhecia Lázaro. Por que eu digo que ele conhecia bem Lázaro? Porque ele chorou. Hoje muitos crentes, uma vez um crente chegou para mim e disse assim: irmão Moreira, crente chora porque Deus não consola? Eu disse: não, irmão. O crente, mesmo tendo Deus como consolador, a gente chora. Porque Jesus também, ele teve um exemplo aqui, passou como homem. Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele chorou também. Porque o choro, ele traz para nós um sentimento, muitas vezes, ou de amor ou de tristeza. E isso é normal. Nós somos movidos a sentimentos.
Mas temos que saber que diante de um choro, nós temos que ter um consolador. Muitas vezes passamos por um problema, por uma enfermidade. Vivemos para um lado, olhamos para o outro. E muitas vezes achamos que não tem solução. Mas Jesus, ele aparece na hora certa. Ele apareceu na hora que Lázaro estava morto e que muitos achavam que ele não iria mais viver. E Jesus apareceu. Assim acontece comigo, acontece com você. Quando muitas vezes pensamos que estamos só, Jesus, ele aparece na hora certa. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas precisamos entender que através desta palavra de Deus, a gente vê esses três personagens, Lázaro, Maria e Marta. A gente vê que todos três eles tinham conhecimento com Jesus. Então não basta só a gente ouvir falar de Jesus, não basta somente a gente ir para a igreja e sentar no banco e botar uma Bíblia no braço. Não basta só isso. Nós temos que fazer mais por Jesus. A gente tem que reverenciar para que Deus tenha um reconhecimento íntimo e verdadeiro conosco. Eu falo isso porque a palavra diz que estava então enfermo Lázaro em Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã, e Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e além do mais tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Olha aí, você vê que a palavra do Senhor fala aqui que Maria era aquela que tinha ungido com unguento o Senhor e ainda tinha usado os seus cabelos para enxugar os pés do Senhor. Para nós, veja aí a reverência que ela teve com o Senhor, o grau de intimidade, uma grande reverência ao Senhor. Então, nesse momento, Jesus, ele já sabia a hora certa de agir diante do que estava acontecendo ali perante aquela família. Ali estava um enfermo, ali estava uma morte, mas Jesus chega na hora certa. Jesus disse para mim e para você que ele vai chegar na hora certa, mas para isso temos que ter uma intimidade com o Senhor. Nós temos todos os dias que estar levando a palavra, lendo a palavra. Nós temos que também estar andando conforme os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor fala do propósito desta doença. Jesus afirma que essa doença de Lázaro não é para a sua morte definitiva. Ele falou isso. Mas para a glória de Deus, para permitir que o Filho de Deus seja glorificado. Foi preciso haver este momento ali diante das pessoas para que as pessoas pudessem ver o manifesto de Deus. Não só é um Deus ali que estava de morte, mas o Deus que existe de Jesus Cristo é o Deus que dá vida e a vida eterna. Jesus aqui basicamente ele é a vida. Esse versículo, versículo 17 e ao 27, ele vê e nós vemos que Marta, ela professa a fé. E Jesus declara, eu sou a ressurreição e a vida, enfatizando que a fé nele garante a vida eterna, superando a morte física. Podemos ver também que nesse capítulo e versículo que nós lemos, a gente vê uma emoção muito grande, que Jesus, ele se comove perante ali a morte de Lázaro. Lázaro era o seu irmão, seu amigo, vamos dizer assim. E ele tem uma íntima compaixão.
E ele demonstra através disso para mim e para você que quando nós temos Jesus como nosso irmão, como nosso amigo, Jesus ele ainda faz milagres, muda a situação. Eu não sei o que você está passando, eu não sei, mas Deus ele está me dizendo que vai mudar a sua situação, vai mudar a minha situação, porque todos nós passamos por problemas, dificuldades, no mundo aqui é de tribulação, a palavra mesmo diz, mas tenha bom ânimo. Jesus diz, porque eu venci o mundo. Mas voltando para o texto que nós lemos, Jesus profundamente, ele foi comovido e chorando, ordenando ali a remoção daquela pedra. E ele chama, Lázaro, vem para fora. Lázaro sai enfaixado, demonstrando o poder messiânico de Jesus Cristo. Olha aí, coisa forte. Jesus ali, ele chama o nome de Lázaro. Ele diz, sai para fora. Já está com 4 dias. Creio eu que estava multidão. Creio eu que estava Marta, Maria. Estava a multidão, discípulos também de Jesus. E o milagre vem acontecendo. Ali, perante aquelas pessoas. Esse relato atua como uma importância para a própria morte e a ressurreição de Jesus. Esse milagre, ele se reflete também a isso. O manifesto de Deus aconteceu também com Lázaro. Lázaro, ele ressuscitou. Ele estava morto há 4 dias. Consolidando sua identidade divina e oferecendo a promessa de vida plena aos seguidores de Jesus. É isso que Jesus ele mostra para mim e para você. Quando ele fala, capítulo 11, versículo 25, ele diz, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele diz aqui, para mim e para você, uma pergunta. Crês tu isso? Crês tu isso? Eu creio. Eu creio. E você também que está me ouvindo, tenho certeza que você também está crendo nessa palavra. Porque do jeito que ele ressuscitou Lázaro, ele hoje diz para mim e para você, ele está com você também, nas suas dificuldades. Porque Jesus, ele garante não a morte, mas a vida e uma vida eterna. A palavra de Deus é só até aqui. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo encontro em nome de Jesus.